Em viagem à Espanha, o presidente Lula fez críticas às guerras e ao presidente norte-americano Donald Trump e lamentou o enfraquecimento da Organização das Nações Unidas. Lula participou na manhã deste sábado da 4ª reunião do Fórum Democracia Sempre em Barcelona. O presidente presidiu o evento junto com o premier espanhol Pedro Sánchez. Outros líderes mundiais considerados progressistas também estiveram no encontro. Lula fez duras críticas às guerras e falou da preocupação com o enfraquecimento da ONU, a Organização das Nações Unidas. Porque hoje as Nações Unidas não representa aquilo para o qual ela foi criada. Os 5 membros do Conselho de Segurança, os membros permanentes, que quando se criou o Conselho de Segurança era para garantir a paz no mundo após a Segunda Guerra Mundial, viraram os senhores da guerra. Lula ainda criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nós não podemos levantar todo dia de manhã e dormir todo dia à noite, sabe, com um Twitter de um presidente da República ameaçando o mundo, fazendo guerra. Ou seja, e todos eles tomam decisão sem consultar a ONU, da qual eles são membros e fazem parte do Conselho. O Trump invade o Irã e aumenta o feijão no Brasil, aumenta o milho no México, aumenta a gasolina no outro país. Ou seja, é o pobre que vai pagar a irresponsabilidade de guerras que ninguém quer. É esse comportamento democrático que os países têm que nós precisamos discutir com muita seriedade. O mundo não está precisando de guerra. Mais tarde, o presidente discursou também na primeira reunião da Mobilização Progressista Global. Ele elogiou o anfitrião, Pedro Sánchez, por não ter apoiado a guerra contra o Irã. Que ninguém precisa ter vergonha de ser progressista ou de ser de esquerda. Ninguém precisa ter medo no mundo democrático de ser o que é, de falar o que precisa falar, desde que se respeite regras do jogo democrática estabelecido pela própria sociedade. E o meu elogio, meu querido Pedro Sánchez, é pelo fato de você ter tido a coragem de não permitir que os aviões de guerra dos Estados Unidos não saíssem daqui para atirar no Irã. Neste domingo, o presidente Lula segue para a Alemanha, onde se reúne com o chanceler Friedrich Merz e participa da abertura da Feira Industrial de Hannover, considerada a maior do mundo. O presidente Lula falou, do papel da ONU, a capacidade de mediação do conflito, professor? A ONU já não tem capacidade de mediação de conflitos há algum tempo, não é agora. A gente viu isso na guerra da Ucrânia à Rússia, em Gaza, e o Lula tem razão, porque a ONU ela depende dos seus membros. O que aconteceu para esse enfraquecimento? A dificuldade de conseguir chegar a um consenso. A gente vive num mundo hoje em que há uma disputa de poder entre os principais países que estão no Conselho de Segurança da ONU, os 5 membros, e essa dificuldade de consenso leva a impasses e toda a discussão com relação a como resolver os conflitos passaram para outros fóruns. Além disso, o Trump ele é contra as organizações internacionais, então ele acelerou o processo exatamente porque é parte da política. Ele disse isso várias vezes nas campanhas de que os americanos não participariam mais efetivamente das organizações porque elas são ineficientes e preferem fazer negociações bilaterais. Então isso vai enfraquecendo todo o processo. E nós temos aí na fala do presidente também o que você estava comentando, não é, Nelson, do posicionamento da Europa, que não é pouca coisa diante do conflito. E um respeito, tem um respeito pelo presidente Lula e ele habla mesmo, habla mesmo, fala. Já está num clima de campanha, porque a gente já dá para antecipar que essa briga com o Trump colhe louros aqui, porque a gente tem um candidato que já convidou o Donald Trump para bombardear a Baía de Guanabara, Então, o outro candidato fala isso. E o Lula tem reforçado muito uma coisa que parece óbvia, que ele vai aceitar o resultado das eleições. Como democrata que é, ele fala em progressista, mas o evento é um evento de esquerda, tenta se mostrar como progressista para tentar abarcar mais gente. Mas, no fim das contas, é um evento de esquerda, mas ele defende muito a questão da democracia com uma autocrítica, dizendo que os países que vivem uma democracia não conseguiram necessariamente convencer os seus eleitores de que a democracia é melhor que a ditadura. Então, tem um dever de casa e esse é o que ele tenta fazer. Tem algumas lideranças importantes, o próprio Pedro Sánchez, tem a presidente do México, mas essa aí não é uma convenção gigantesca, não é uma Davos. Em relação à ONU, que o presidente critica que não funciona, a professora aqui pode até me corrigir, mas na história da ONU, quando a gente estuda, até ali a queda do Muro de Berlim era a paralisia da ONU. Então essa ideia de paralisia da ONU é mais recorrente do que exceção. Então a gente não discutiu a guerra da Ucrânia, não discutiu. Mas também não discutiu a guerra do Afeganistão lá nos anos 80, não discutiu a guerra aqui do Bush no Iraque, também não passou pela ONU. Então a ONU ser protagonista foi num breve período ali, depois da queda do Muro de Berlim, que teve aquele consenso para a Primeira Guerra do Golfo, e depois a ONU sendo a ONU, que não tem poder, é um prédio bonito ali em Nova York, com um orçamento baixo, é muito caro, é um orçamento baixo, o orçamento
reconhecimento maior é das próprias delegações que tem missão lá. Então, essas críticas à ONU é meio chovendo molhado. E segue a tradição diplomática brasileira desde 1900, Fernando Henrique, que queremos a expansão do Conselho de Segurança da ONU. Isso é muito antigo, mas agora em ano de eleição parece que ele está mais carregado no discurso, né?